Tudo o que você aprendeu sobre as pirâmides pode estar errado. Eles nos ensinaram que foram construídas por escravos, com ferramentas de cobre, sob o comando de faraós megalomaníacos. Mas, e se essa versão da história for a maior fraude arqueológica de todos os tempos? E se eu te dissesse que há provas, sim, provas reais, de que uma civilização perdida, anterior a qualquer império conhecido, foi a verdadeira responsável por erguer essas estruturas monumentais? Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas mais uma teoria da conspiração. É uma bomba arqueológica que está desafiando tudo o que a história oficial jurava ser verdade. Durante décadas, o jornalista e pesquisador Graham Hancock tem sido ridicularizado por desafiar o consenso acadêmico, mas ele não recuou. Pelo contrário, ele cavou mais fundo, literalmente. Vasculhou mapas proibidos, escaneou monumentos com tecnologias modernas e confrontou diretamente os guardiões do conhecimento oficial. O que ele encontrou não apenas põe em xeque a narrativa tradicional sobre as pirâmides, como também revela algo ainda mais inquietante. Talvez a nossa história, tal como conhecemos, seja apenas um fragmento de um passado muito mais vasto e infinitamente mais avançado. Este vídeo não é sobre crenças, é sobre evidências enterradas, vozes silenciadas e segredos escondidos à plena vista. Ao final, você não apenas vai questionar quem realmente construiu as pirâmides, você vai começar a se perguntar quem somos nós, de onde viemos e, talvez o mais importante, o que estamos esquecendo. Mas antes de mergulharmos nisso, pare e reflita. E se o que está enterrado sob as areias do Egito não for apenas pedra, mas a chave perdida para a origem da humanidade? Imagine entrar no monumento mais imponente da Terra, a Grande Pirâmide de Gizé, esperando encontrar inscrições sagradas, artefatos preciosos e a glória eterna de um faraó. Mas ao atravessar aqueles corredores milenares, tudo o que você encontra é silêncio. Nenhum hieróglifo, nenhuma estátua, nenhum corpo, nenhum nome, apenas pedra, precisão e um vazio que grita mais do que qualquer palavra entalhada. Esse é o mistério que desafia séculos de história. Por que o túmulo mais grandioso já construído não carrega absolutamente nada que comprove a sua autoria? A versão oficial diz que foi o faraó Khufu quem encomendou essa obra colossal. Mas se isso fosse verdade, onde estão os símbolos do seu reinado? Afinal, os antigos egípcios eram obcecados por eternizar sua identidade. Cada tumba, cada templo, cada canto das paredes era coberto com orações, maldições e relatos de conquistas. Mas a Grande Pirâmide? Nada. Um sarcófago vazio. Nenhuma decoração, nenhuma relíquia. Como se o monumento tivesse sido deixado lá por mãos que não queriam ser lembradas, ou que não podiam. Tudo o que liga a pirâmide a Khufu são marcas frágeis, encontradas por um britânico chamado Howard Vyse em 1837. Sozinho, usando explosivos rudimentares, ele afirma ter descoberto inscrições com o nome de Khufu em uma câmara escondida. Mas não havia testemunhas, e muitos especialistas como Hancock questionam a autenticidade dessas marcas. Há até indícios de que Vyse as teria falsificado para garantir fama e financiamento. Um detalhe curioso: não há nenhuma outra referência a essa construção nos registros egípcios da época. Nenhum papiro, nenhuma tábua, apenas essa suposta assinatura escondida, descoberta de forma altamente suspeita. Agora pare e pense. Se você fosse um faraó poderoso e tivesse encomendado a maior obra arquitetônica do seu tempo, você não deixaria sua marca nela? A ausência de provas é, por si só, um indício perturbador. E não estamos falando de qualquer construção. Estamos falando de uma obra que envolveu o transporte e posicionamento de mais de 2 milhões de blocos de pedra, com precisão milimétrica, em um tempo que supostamente não dispunha de tecnologia para tal feito. A pergunta é inevitável. Será que Khufu realmente construiu essa pirâmide? Ou será que ele apenas a encontrou e a reivindicou como sua? É aqui que as coisas começam a ganhar contornos ainda mais desconcertantes. Hancock propõe que, ao invés de ser o construtor, Khufu teria simplesmente herdado ou redescoberto a pirâmide, um monumento já antigo no seu tempo, fruto de uma civilização anterior à egípcia. Uma cultura cujas marcas foram intencionalmente apagadas ou perdidas com o tempo.
Isso explicaria não apenas o vazio do interior, mas também o contraste absurdo entre a Grande Pirâmide e as outras estruturas construídas no mesmo período, que hoje mais parecem ruínas mal executadas. Agora, imagine o impacto dessa revelação. Significa que até os próprios egípcios já estavam lidando com um passado que não compreendiam completamente. Que a civilização considerada o berço da arquitetura monumental pode ter sido apenas a herdeira de uma linhagem ainda mais antiga e esquecida. Mas por que isso não é amplamente debatido? Porque os livros de história ainda insistem em Khufu como o arquiteto de algo tão desproporcional ao seu tempo. É aqui que entra o desconforto das instituições. Aceitar essa possibilidade significaria desmontar séculos de consensos acadêmicos, reescrever currículos inteiros e admitir que a ciência oficial pode ter ignorado ou escondido pistas fundamentais da nossa verdadeira origem. E se o que está dentro da pirâmide não for o ponto final da história, mas apenas a primeira camada de um segredo muito mais profundo, prepare-se, porque a resposta para essa pergunta exige que confrontemos o impossível. Agora, algo que você precisa saber. Existe uma técnica mental extremamente poderosa, baseada em escritos antigos que foram removidos da Bíblia há mais de 1500 anos. Ela teria sido usada por líderes e pensadores ao longo da história para alcançar níveis avançados de clareza, sucesso e controle da realidade. Hoje, essa prática voltou a ser estudada, e o mais interessante é que cientistas confirmaram que seus efeitos no cérebro são reais e mensuráveis. Esse conhecimento foi ocultado por séculos, e mesmo hoje, nem todas as plataformas permitem que ele seja exposto abertamente. Por isso, gravamos um vídeo completo e postamos em nosso site, onde você pode assistir com liberdade. Basta escanear o QR Code ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Você já tentou colocar uma folha de papel entre dois blocos de pedra colossais encaixados há mais de 4.000 anos e falhou? Isso não é uma metáfora. É o nível de precisão que encontramos na Grande Pirâmide de Gizé. A maioria das pessoas imagina esse monumento como uma pilha de pedras empilhadas por escravos com cordas e martelos de cobre. Mas quando olhamos de perto, o que vemos é um pesadelo para qualquer engenheiro moderno. Um alinhamento perfeito com o norte verdadeiro. Uma base nivelada com menos de 2 centímetros de variação em uma área de mais de 13 acres. Juntas entre pedras que desafiam até a passagem de um fio de cabelo. Isso não é rudimentar. Isso é precisão cirúrgica. A pirâmide está alinhada ao norte com um erro de apenas 0,05 graus, mais precisa que muitos edifícios modernos. E isso foi feito sem bússola, sem GPS, sem teodolito. A pergunta inevitável surge: como? A ciência atual reconhece que alinhar uma estrutura dessa magnitude com tanta exatidão só seria possível usando tecnologia avançada ou conhecimento astronômico extremamente refinado. Mas segundo os livros didáticos, os egípcios usavam cordas esticadas no chão. Você acredita nisso? Vamos ao cálculo. Para concluir a pirâmide em 20 anos, como a narrativa oficial afirma, seria necessário posicionar um bloco de pedra a cada 2 minutos e meio, 24 horas por dia, sem parar, por 2 décadas. Não é só absurdo, é matematicamente insustentável. E não estamos falando de bloquinhos leves. Muitos pesam entre 2 e 15 toneladas. Já o granito da Câmara do Rei, transportado de Assuã, no sul do Egito, pode chegar a 80 toneladas, o equivalente a uma locomotiva moderna. Você consegue imaginar mover isso sem guindastes, caminhões ou trilhos? E como exatamente esculpir blocos de granito com ferramentas de cobre? Experimentos modernos tentaram replicar esse feito usando as mesmas técnicas atribuídas aos egípcios. O resultado? Falha após falha. As ferramentas se desgastam em minutos, o corte é irregular e o tempo necessário para moldar uma única peça seria impraticável. Mesmo com máquinas de alta precisão, seria um desafio replicar o encaixe perfeito entre blocos gigantescos, com ângulos curvos e intertravamentos estratégicos para resistir ao tempo e aos terremotos. Hancock vai direto ao ponto. Não estamos falando de força bruta, estamos falando de conhecimento. De um nível de engenharia que exige domínio de física, matemática,
astronomia e arquitetura integrados de maneira quase artística. Um conhecimento que, segundo a versão oficial, simplesmente não existia naquele tempo. E não é só a estrutura externa que impressiona. Os corredores internos, as câmaras ocultas, a geometria da galeria real, tudo revela intenções muito além de um simples túmulo. A disposição dos corredores indica conhecimento do calendário solar, dos equinócios e até da curvatura da Terra. A pirâmide é literalmente um código matemático esculpido em pedra. Agora pense comigo. Como uma civilização que ainda usava carros puxados por bois seria capaz de tal proeza? Como eles sabiam tanto sobre astronomia, sobre geodesia, sobre proporções sagradas e sobre estruturas antissísmicas? Será que os egípcios eram gênios isolados em um mar de ignorância global? Ou será que estavam apenas reproduzindo ou mantendo uma obra deixada por uma cultura anterior, cujos conhecimentos ultrapassavam até os nossos em certos aspectos? Esse é o ponto onde a história oficial começa a vacilar. Se a pirâmide foi realmente construída com tamanha precisão, com ferramentas tão primitivas, então teríamos que admitir que houve uma explosão de genialidade sem precedentes, seguida por um colapso inexplicável, porque as pirâmides seguintes, construídas poucos anos depois, são amontoados mal feitos de pedra, instáveis, rachadas, já quase totalmente destruídas. Como alguém vai da perfeição absoluta à mediocridade em uma geração? A hipótese mais coerente, segundo Hancock, é a de que a Grande Pirâmide não foi o começo da engenharia egípcia, foi o legado de um ápice perdido, herdado por um povo que tentou copiar algo que nem compreendia totalmente. E talvez esse legado seja apenas a superfície de um conhecimento que foi enterrado não por acidente, mas por intenção. Mas e se essas evidências não forem apenas erros da história? Será que esses ensinamentos podem desbloquear insights sobre nossas mentes, nossa origem e o nosso destino? E se o maior segredo sobre as pirâmides não estiver debaixo da pedra, mas esculpido na própria paisagem do deserto? Durante séculos, a grande esfinge observou silenciosamente o nascer do sol, imponente e solitária, como se guardasse uma verdade que ninguém queria ouvir. Mas na década de 1990, o geólogo Dr. Robert Schoch olhou para ela com outros olhos, não com os olhos da história tradicional, mas com os olhos da natureza, e o que ele viu foi aterrador. Marcas de erosão causadas por água, não vento, não areia, mas chuva pesada, constante, prolongada. Um tipo de desgaste que simplesmente não existe no Egito nos últimos 8.000 anos. Você entendeu? A esfinge está deteriorada por um tipo de clima que o Egito não vê desde a última era glacial. Isso não é teoria, é geologia pura. O tipo de erosão que ela apresenta só poderia ter ocorrido por volta de 10.500 a.C., muito antes do surgimento da civilização egípcia como a conhecemos. Em outras palavras, quando o deserto era savana e o Nilo era um berço fértil para algo que esquecemos. Mas há mais, muito mais. Enquanto Schoch analisava a pedra, Graham Hancock olhava para o céu. E foi aí que o quebra-cabeça começou a se encaixar. As 3 pirâmides de Gizé, tradicionalmente atribuídas a 3 faraós, não estão perfeitamente alinhadas em linha reta. A menor está levemente deslocada. Um erro? Uma falha no planejamento? Não. Esse padrão exato aparece em outro lugar, no cinturão de Órion. Hancock e o engenheiro Robert Bauval utilizaram softwares astronômicos para simular o céu sobre o Egito em diferentes épocas. O resultado? As estrelas do cinturão de Órion se alinham perfeitamente com as pirâmides por volta de 10.500 a.C., exatamente a mesma época sugerida pela erosão hídrica da esfinge. Coincidência? Ou uma assinatura intencional de uma civilização que entendia a linguagem das estrelas? É aqui que começamos a perceber que talvez a pergunta certa nunca foi quem construiu as pirâmides, mas sim, por quê? Porque não estamos lidando apenas com arquitetura monumental. Estamos diante de um observatório cósmico, uma cápsula do tempo, uma estrutura que une céu e terra de forma intencional e precisa. E mais, outras culturas ao redor do mundo fizeram o mesmo, em Teotihuacan, em México, em Göbekli Tepe, na Turquia, em Angkor Wat, no Camboja. Todos eles, mesmo separados por oceanos e milênios, construíram monumentos alinhados com constelações,
Seria isso uma coincidência global? Ou fragmentos de um conhecimento compartilhado por uma civilização mãe, destruída por um cataclismo planetário e cujos sobreviventes deixaram pistas espalhadas em pedra para os que viriam depois? Essa hipótese se conecta com a teoria do Younger Dryas, um período de mudanças climáticas abruptas há cerca de 12.800 anos, possivelmente causado por um impacto cósmico. Uma catástrofe que teria dizimado populações inteiras e reconfigurado o planeta. Os sobreviventes, carregando restos de uma ciência avançada, poderiam ter sido os primeiros verdadeiros mestres construtores e os responsáveis pelas fundações das civilizações que chamamos de antigas, mas que talvez sejam apenas ecos. O que nos leva a um pensamento inquietante. Talvez o Egito Antigo não tenha inventado suas técnicas. Talvez tenha herdado. E talvez os próprios egípcios tenham tentado decifrar os segredos daquelas estruturas, tanto quanto nós tentamos hoje. Mas há algo ainda mais provocador. E se essas obras não fossem apenas construções, mas mensagens? Você está pronto para enfrentar a verdade definitiva escondida entre as ruínas do passado e o silêncio das estrelas? Imagine um povo que sabia medir os ciclos das estrelas, dominar a geometria sagrada, construir com precisão milimétrica e esculpir mensagens eternas em pedra. Um povo que não aparece nos livros de história, que não deixou cidades, nem ossadas, nem moedas, apenas estruturas impossíveis e silêncios perturbadores. Graham Hancock os chama de os magos dos deuses. Outros os chamam de mitos, mas as evidências que eles deixaram para trás são reais demais para serem ignoradas. Segundo Hancock, os verdadeiros construtores das pirâmides viveram muito antes da era dos faraós. Eram sobreviventes de uma civilização global, destruída por um cataclismo repentino há cerca de 12.800 anos. Talvez por uma mudança climática brutal, talvez por um impacto cósmico, talvez por algo que ainda não compreendemos. Mas uma coisa é certa, eles sabiam que o mundo mudaria e construíram para durar, não para reinar, mas para lembrar. As pirâmides não seriam túmulos, mas faróis, um aviso, um arquivo, um lembrete gravado em pedra, atravessando eras de esquecimento. E aqui está o ponto que mais assusta. As mesmas proporções, os mesmos alinhamentos estelares, os mesmos padrões matemáticos aparecem em outras partes do planeta. No México, no Camboja, no Peru, no Sudão, em lugares onde, segundo a narrativa oficial, as culturas nunca se encontraram. Então, como explicar essa repetição quase ritualística de formas e medidas? É como se uma mesma mão, ou ao menos uma mesma mente, estivesse por trás de tudo. Uma mente que dominava os segredos da terra e do céu, que entendia a linguagem da precessão dos equinócios, as proporções áureas, os ciclos cósmicos e as ressonâncias da forma. Uma mente que não precisava de computadores, apenas de sabedoria, e talvez de algo mais que esquecemos: intenção. Porque se há algo que une todas essas estruturas, é a intenção de durar, de resistir à destruição, à erosão, às guerras, à ignorância. A pirâmide, nesse contexto, não é apenas uma construção, é uma memória solidificada, um testamento de que houve uma era anterior, um aviso de que podemos cair de novo. Mas por que esse conhecimento foi enterrado? Por que os arqueólogos mais influentes evitam essas questões com tanto fervor? Hancock acredita que a resposta é desconfortável, porém simples. Porque admitir esse passado reescreveria a nossa identidade. Seria o mesmo que aceitar que não somos os primeiros, nem os mais avançados, apenas os mais esquecidos. E não para por aí. Em 1993, o engenheiro Rudolf Gantenbrink enviou um robô por um túnel estreito dentro da pirâmide. O que ele encontrou? Uma porta selada, algo nunca antes visto. Mas em vez de seguirem com a investigação, as autoridades egípcias bloquearam o acesso e isolaram o local. Depois, em 2017, cientistas franceses usaram tomografia de muons, uma tecnologia de imagem baseada em partículas, e detectaram uma câmara gigantesca acima da grande galeria. Uma sala do tamanho de um avião de passageiros, completamente oculta. Desde então, nenhuma escavação, nenhuma câmera, nenhuma explicação. Por que esse silêncio? O que há por trás dessas paredes que tantos se recusam a abrir? O
O que será que os fantasmas do passado quiseram preservar e o que tantos no presente temem que seja revelado? Talvez o que mais nos assuste não seja a possibilidade de termos sido enganados, mas a chance real de que não somos os primeiros e que não estamos preparados para repetir o que veio antes. Talvez a pergunta não seja mais quem construiu as pirâmides, mas por que escondemos a verdade por tanto tempo? O que começou como um mistério arqueológico se transforma, diante dos nossos olhos, em uma jornada interior. Porque quando desenterramos o passado, não estamos apenas limpando a poeira da história. Estamos recuperando partes esquecidas de nós mesmos. A pirâmide não é só uma estrutura, é um espelho. E a imagem que ela reflete nos confronta com algo profundamente desconfortável. Talvez estejamos apenas redescobrindo o que já sabíamos, mas esquecemos. E se de fato existiu uma civilização antes da nossa, mais sábia, mais conectada com o cosmos, mais consciente da sua transitoriedade, o que ela tentaria nos dizer? E será que estamos ouvindo? E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para entender como essa técnica mental ancestral, agora confirmada pela ciência, pode ajudar você a reprogramar padrões internos e transformar sua percepção, decisões e resultados. Sabe, eu me lembro de uma noite em que fiquei acordado até tarde, lendo sobre civilizações antigas. Era só mais uma pesquisa, mas de repente me dei conta de algo estranho, a sensação de déjà vu. Como se aquelas imagens, aquelas estruturas, aquelas histórias já estivessem em mim. Não era só curiosidade, era um chamado, um incômodo, um impulso de entender algo que sempre esteve ali, mas fora do alcance. Desde então, nunca mais consegui olhar para as pirâmides como antes. Não como pedras, mas como mensagens. E desde então, passei a olhar para mim mesmo do mesmo jeito. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre a sua busca. Então, obrigado, de verdade, por estar entre os poucos que se permitem questionar, pensar fora da caixa, olhar para o alto e também para dentro. E olha, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. Sério, custa menos que uma passagem para o Egito e me ajuda a continuar trazendo essas reflexões para você. E se você não curtir, vou mandar os fantasmas construtores te puxarem pelos pés de madrugada. Brincadeira ou não. Agora, se você acha que esse vídeo foi profundo, os dois que estão aparecendo aí na sua tela são como portas escondidas dentro da pirâmide. Mas aviso, uma delas vai te fazer repensar tudo o que você sabe sobre o nosso lugar no universo. E a outra, bom, digamos que ela toca num segredo tão antigo quanto a própria consciência. Coragem para clicar? Só os buscadores de verdade vão descobrir.